anunciando a boa nova do Cristo ressuscitado, está no ar o programa Voz Anglicana, programa da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Eu sou o reverendo Cláudio Linhares, clérigo da Diocese Anglicana do Recife. Celebremos a ceia do Senhor, façamos todos juntos um enorme pão, preparemos muito vinho como de Canaã. Que as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o fermento, que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Pronto, sigamos a receita do Senhor, batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o fermento, que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Porque hoje celebramos o encontro com Jesus. Hoje renovamos nosso compromisso com o reino. Ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome, ninguém ficará com fome. Batamos todos juntos a massa com as mãos e vejamos com alegria como cresce o pão. Que as mulheres não se esqueçam do sal, que os homens tragam o fermento, que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres. Que venham muitos convidados, cegos, surdos, coxos, presos, pobres.
estamos aqui na presença de Deus para oferecer-lhe através do nosso Senhor Jesus Cristo nossa adoração, louvor e ação de graças. Para confessar os nossos pecados, ouvir sua santa palavra, orar pelas nossas próprias necessidades e pelas necessidades do mundo, a fim de que possamos conhecer mais verdadeiramente a grandeza do amor de Deus e proclamar, através de nossas vidas, os frutos de sua graça. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Ouviremos agora mais um episódio de Força e Sabedoria. Momento para pensarmos e refletirmos a respeito de temas como depressão, medo, ansiedade, estresse. Esse quadro vai ser conduzido pelo reverendo Alfredo Barbeta, ele que é clérigo da Diocese Anglicana do Recife e também psicoterapeuta. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Olá! A gente vai falar mais um pouquinho de estresse, porque o momento que você vive, a experiência de perigo, de vulnerabilidade, de exposição, de vergonha, de dor, ela gera uma autoavaliação negativa. Em muitos casos, no momento em que você está vivendo a experiência, o pensamento vem e se fixa como uma identidade. Então, por exemplo, uma pessoa que está
teve uma falência, por exemplo, e ele pensa naquele momento que ele não é digno de ser feliz, que ele é impotente, que ele é fraco, que ele é incapaz de ter sucesso. Esse pensamento se fixa no hemisfério direito do cérebro e passa a se repetir, como se fosse uma identidade. Para nós humanos, além de todas as sensações físicas que nós comentamos até agora, quando uma pessoa passa por uma situação traumática e ela então revive, a crença também é revivida. E aí é que mora o perigo, porque toda vez que a gente se depara com situações, o que vai definir o nosso comportamento, em grande parte, é o que eu penso de mim mesmo. Se eu penso que eu sou fraco, se eu penso que eu sou impotente, se eu penso que eu sou incapaz, se eu penso que eu sou sujo, com certeza a minha atitude, o meu comportamento vai estar definido, delineado, decidido pelo pensamento. Religiosamente nós falamos, a boca fala do que o coração está cheio. E a gente pode acrescentar, nós nos apresentamos para os outros de acordo com aquilo que o nosso coração e o nosso cérebro está cheio. Pensa bem em quais avaliações negativas você faz de você mesmo e começa a questionar essas avaliações para você conseguir ir se libertando disso. E ao questionar essas avaliações negativas, essas autoavaliações, essas crenças negativas sobre você mesmo, você com certeza vai ficar mais forte e mais sábio para enfrentar os problemas da vida. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava
Convidamos a você que nos escuta a ouvir mais um episódio do quadro Em Memória de Mim, momento em memória dos mártires da fé, elaborado por Erlon Bezerra, membro da Missão Anglicana São Francisco em Petrolina, Pernambuco. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. O compromisso com a transformação das estruturas injustas da sociedade, o desafio a toda espécie de violência e a busca da paz e reconciliação compõem uma das 5 marcas do modo pelo qual as igrejas membros da comunhão anglicana buscam assumir em seus diferentes contextos nacionais a missão cristã no planeta. É de certo nesse mesmo espírito que o bispo emérito da prelazia católico-romana em São Félix do Araguaia, no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, reza, desejando profeticamente que a memória dos mártires não nos deixe dormir em paz. Também nesse espírito, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, transformando-nos pela renovação de nossas mentes. É nessa tradição que lhes convidamos a dedicar os próximos minutos à memória de irmãos e irmãs martirizados e martirizadas pelo poder opressor, enquanto assumiam em seus tempos e espaços a cruz de Cristo e o anúncio da boa notícia da redenção da humanidade pelo amor infinito. Neste mês de maio de 2020, inspiremos nossa vida cristã na memória de Elvira Hernandes e Dália Lopes, ambas catequistas. Elvira tinha 14 anos e Dália 18, ambas martirizadas respectivamente em 1980 e 1984. Tendo passado suas infâncias em La Fossa, uma comunidade marginal em San Salvador, pertenciam com suas famílias
as comunidades cristãs. Aos poucos, foram se comprometendo com a organização solidária de seu povo. Por isso, foram metralhadas por carros da Defesa Civil. Tornaram-se, portanto, símbolo de e para os milhares de catequistas da libertação, de testemunhas da fé e do serviço aos humildes de seu povo na América Latina. Luiz Dager, bispo do Peru, por sua explícita opção pelos empobrecidos pelo capitalismo, passa a ser permanentemente ameaçado e morre num acidente claramente provocado em 1982. Lo llamaron bandido como a Jesús. Era Dios que gritaba revolución. Concluamos este momento no qual prestamos nossa reverência à memória desses irmãos e irmãs, mártires de nossa esperança no Deus libertador, com a coleta dos santos e santas de nosso livro de oração comum. Onipotente Deus, que deste a cada um desses teus servos e servas a ousadia de confessar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diante das autoridades deste mundo e a coragem de morrer por nossa fé, concede que sempre possamos dar a razão da esperança que está em nós e sofrer alegremente por amor de nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 100.000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. As Santas Escrituras nos lembram que não é possível dissimular nem encobrir ante a face de Deus os nossos muitos pecados e maldades, e nos movem a reconhecê-los e confessá-los com corações humildes e penitentes, a fim de que possamos obter o perdão por sua infinita bondade e misericórdia. Reconheçamos e confessemos os nossos pecados com pureza e humildade de coração, dizendo: Deus, Santíssimo e Misericordioso, confessamos a Ti e mutuamente todo o mal que temos cometido, por nossa insensibilidade à dor e às necessidades das outras pessoas, por nossa indiferença diante das injustiças e da violência, por todos os nossos falsos juízos, pela falta de caridade em nossos pensamentos sobre os nossos semelhantes, pelo preconceito e menosprezo daquelas pessoas que são diferentes de nós, pelo abuso, destruição e contaminação da Tua criação e pela falta de preocupação com as crianças e as futuras gerações. Aceita o nosso arrependimento, Senhor, por Tua misericórdia e sê bondoso para conosco. Ouve a nossa oração quando a Ti confessamos os nossos muitos pecados e pela Tua fidelidade e justiça concede-nos o Teu perdão. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Senhor, suplicamos que escutes compassivo nossas orações e perdoes as pessoas que a Ti confessam os seus pecados, para que aquelas que são acusadas por suas consciências sejam absolvidas por Teu perdão. Mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.
Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o teu louvor. Ó Deus, digno de salvar-nos, Senhor, apressa-te em socorrer-nos. Adoremos ao Senhor e digamos adeus. A leitura do Salmo de hoje, Salmo de número 31, versículos de 1 a 5 e 15 e 16. Confiança em Deus, ao regente do coro, Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair em armadilha que armaram para mim. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Hoje trará para nós a reflexão a Bispa Marigley Borges Simin, da Diocese Anglicana de Pelotas. Ouçamos a sua mensagem. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Minha irmã e meu irmão, eu chego até vocês neste momento para poder partilhar um pouquinho sobre o texto de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 ao 24, que diz o seguinte: Jesus atravessou de barca novamente para o outro lado do mar e uma numerosa multidão se reuniu diante dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu, com insistência: minha filhinha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela, para que sare e viva. Jesus então acompanhou Jairo, e numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto que fala sobre o poder de Deus na pessoa de Jesus. Pois, humanamente falando, seria impossível, mas que pela fé em Jesus se torna possível. Jairo teve o privilégio de fazer uma oração na presença física do próprio Jesus. Ele poderia ousar dizendo que ele deu um passo certeiro por ter sido feito com fé. Assim, a minha e a tua oração deve ser um passo de fé. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus a vossa necessidade, pela oração e pela súplica com ações de graças. Está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Jairo era uma pessoa muito importante, um dos principais da sinagoga. E teve 3 ações diante de Jesus. Jairo estava aflito. Ele não sabia o que fazer, como cada um de nós com certeza não saberíamos, pois sua filha estava morrendo. Então, a primeira atitude, ele olha para Jesus. É preciso ser humilde e reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. É preciso, em primeiro lugar,
um olhar para Jesus, saber que para ele nada é impossível. Jairo, então, reconheceu isso e teve uma segunda atitude, de uma simplicidade ainda maior. Ele prostrou-se diante de Jesus. E prostrado diante de Jesus, ele teve uma terceira atitude, a da súplica. Minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viva. O mais importante, meus queridos, na oração de Jairo, foi a certeza do poder de cura. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele tinha a certeza de que se Jesus impusesse as mãos sobre ela, a menina seria curada. Se Jesus iria atender ou não, não dependeria de Jairo, mas ele tinha fé no poder salvífico da cura. Isso é ter fé, meus amados irmãos, é crer que Jesus pode. Fé é dar um passo de coragem, de confiança. Jesus chega então na casa de Jairo e a situação ainda estava mais complicada, pois a menina já não estava mais viva. Ninguém mais acreditava na possibilidade do milagre. Mas Jesus foi o pastor de Jairo e alimentou ainda mais a fé que ele tinha, dizendo: meu irmão, não temas, crê somente. Sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Jairo já tinha pedido a Jesus, portanto agora bastava crer e confiar. Jesus também consolava as pessoas que choravam. Por que vocês estão neste alvoroço e choram? A criança não está morta, apenas dorme. Às vezes nos parece que tudo está morto, tudo está acabado, que não tem mais solução, que não encontramos mais saída. Mas para Jesus é apenas um sonho. Então Jesus toma pela mão e diz: menina, eu te ordeno, levanta-te. E a palavra de Jesus tem um poder quando Deus ordena. Em todas as situações de nossa vida, temos que crer neste poder. É preciso crer que tudo posso naquele que me fortalece. É preciso acreditar neste poder e em todas as circunstâncias saber que mesmo se a situação te levar à morte, como a filha de Jairo, para Jesus é apenas um sonho. Somos desafiados a viver diariamente a nossa fé em Cristo. Somos provados pela nossa fé e só são aprovados aqueles que fazem da fé um estilo de vida e não atitudes momentâneas de oração e louvor sem um comprometimento e sem fidelidade. Por isso precisamos deixar o nosso cristianismo superficial, sem comprometimento de fé. A esta fé que me refiro é aquela entendida como uma atitude radical, demandada de uma crença além da razão e além das circunstâncias. Pois, como nos diz a Epístola de Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé
não é ver para crer. A fé é crer para vermos o impossível. Como Jairo, olhemos para Jesus. Prostremo-nos diante de Jesus e supliquemos aos seus pés que esse momento em que vivenciamos momentos de angústias, de dor, de desespero, de momentos que não temos saída, que possamos ter um olhar certeiro diante de Jesus. Colocar todas as nossas situações de dor, de lágrima, de sofrimento aos seus pés e ter a certeza do seu acalento. Que Jesus, hoje e sempre, possa estar com todas as pessoas desesperadas, como Jairo, que possam ter a certeza do seu conforto e do seu ânimo. Que Deus abençoe os nossos lares, que Deus abençoe a todos aqueles que têm perdido seus familiares, que Deus possa estar com todos aqueles que curam e que Deus possa dar a eles a sabedoria e a certeza da sua presença. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Que ele seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Afirmação de fé. Como resposta à palavra de Deus, façamos a nossa afirmação de fé. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia dos profetas,
na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda opressão, na compaixão diante da dor, no amor, dádiva divina-humana. Amém. É momento do nosso quadro Em Missão. Hoje temos o convidado especial, o reverendo Gessione Pinto, clérigo da Diocese Anglicana do Recife e arcediago da região norte. Ele estará conosco no quadro Em Missão, sempre trazendo a história do Santo do Dia. Homens e mulheres que são lembrados pelo nosso calendário litúrgico por suas vidas dedicadas a Deus e à Igreja. Do sul ao norte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e a escravidão. Anunciamos nessa terra boa que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, por tua herança, pelos dons, Senhor. Pelos bons frutos e pelas primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito o que fazer neste país, não basta acreditar na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz. Igreja, a gente vive em comunhão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja é o povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo o pão. Olá, irmãos e irmãs, eu sou o reverendo Gessione Pinto, da Diocese Anglicana do Recife, Paróquia Anglicana da Virgem Maria, e quero trazer aqui para vocês hoje, nesse dia 8 de maio de 2020, a memória de Juliana de Norwich, que está no nosso livro de oração comum. Ela que foi uma mística inglesa e que tem a sua principal obra, o livro Revelações do Amor Divino, escrito por volta de 1395, considerado o primeiro livro da língua inglesa escrito por uma mulher. Ela também foi uma autoridade espiritual dentro da sua comunidade, que serviu como conselheira. É venerada
na Igreja Católica Romana, apesar de não ter sido beatificada ou canonizada. E também nas igrejas anglicana e luterana. Oremos fazendo a coleta que está no nosso livro de oração, na página 480. Ó Deus, cujo bendito Filho tornou-se pobre, para, por meio de sua pobreza, encontrássemos riqueza. Liberta-nos das paixões desordenadas por este mundo, para que, pela tua inspiração, devoção e testemunho de tua serva, Juliana de Nós, te sirvamos com singeleza de coração e alcancemos as riquezas do mundo que há de vir. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Agradecemos a participação da Bispa Mary Gley, da Diocese Anglicana de Pelotas, e aproveitamos para mandar um grande abraço para as pessoas da Diocese de Pelotas, as pessoas que escutam o nosso programa e que também participam. Além de acompanhar o nosso programa aqui no site da Rádio Anglicana, o soueab.com.br, você tem a opção do canal do YouTube, Programa Voz Anglicana, onde você pode ouvir todos os programas que já foram exibidos. Estamos sempre aguardando também o envio de pedidos de música, recados, mensagens, que tanto pode ser pela opção de recados e pedidos no site da rádio, como também podem ser enviadas a partir do e-mail rev.linhares@radiooanglicana.com.
voiceanglicana@gmail.com. Será sempre uma alegria receber a sua e contar com a sua participação. Registramos o nosso compromisso de oração com esse momento que estamos vivenciando em nosso país, pedindo a Deus pelas famílias que estão sendo alcançadas, vitimadas pela Covid-19 e por toda uma situação que temos acompanhado e que tem se complicado bastante. Que Deus proteja a cada um e a cada uma, esteja com aquelas pessoas que estão lutando por suas vidas nos hospitais e também por aquelas que cuidam e têm se esforçado para salvar vidas. Para todas essas pessoas, nós desejamos a bênção de Deus, o Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em sua fé. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Fique com Deus e até amanhã, quando estaremos de volta com mais um programa Voz Anglicana. Pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz, Brasil. Há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Existe uma chance de ser novamente feliz, Brasil. Há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Será o futuro, o nosso país.